Torcedores dos canais ESPN, falamos com imagens ao vivo do Mangueirão, em Belém, no Pará. Estamos aqui para a transmissão do início da Copa do Brasil 2016 para Remo e Vasco da Gama. O Remo já está no gramado, já está no aquecimento, aguardado o Vasco por aqui. O torcedor do Remo faz muita festa, não para de cantar. Olha aí, bonito espetáculo da torcida do Leão aqui na capital paraense. Nós vamos confirmar as escalações das duas equipes. Os dois times estão escalados. É muito importante a Copa do Brasil para essas duas equipes. Primeiro, o time da casa, o Clube do Remo, um dos mais tradicionais clubes aqui da região norte do Brasil. O Remo escalado pelo Marcelo Veiga, que é um novo técnico, com o Fernando Henrique no gol número 1, Levi 2 na lateral direita, Henrique 3, Max número 4 são os dois zagueiros, o Ítalo número 6 é o lateral pela esquerda, pode até virar um terceiro zagueiro durante o jogo. Lucas Garcia estreia, veste a camisa de número 5, o meio de campo tem Yuri 7, Chicão camisa 8 e o Eduardo Ramos, que veste a número 10. No ataque, Ciro 11, Luiz Carlos camisa 19, Luiz Carlos conhecido também como o Imperador, veste a camisa de número 19, esses os escalados pelo técnico Marcelo Veiga. No Mangueirão está definido também o Vasco, que ontem teve a oportunidade de treinar por aqui, debaixo de muita chuva. O Vasco do Jorginho vem para a Copa do Brasil 2016, escalado com o Martin Silva, goleiro número 1, Madson 2, o lateral pela direita. Os zagueiros são Luan, número 4, Rafael Vaz, número 3, não joga, o Rodrigo está machucado. Henrique, número 6, o lateral pela esquerda, aparece no lugar do Júlio César. Meio de campo montado com o Marcelo Marcos, camisa 5, Iago Pikachu, a novidade número 8, Andrezinho 7, Nenê 10. Além deles, Riascos, camisa de número 9, Jorge Henrique 11, a formação titular do Vasco. Vasco campeão já da Copa do Brasil, vem em busca do bicampeonato. O Vasco que vai disputar no ano de 2016 a Série B do Campeonato Brasileiro, tem na Copa do Brasil uma ótima oportunidade para brilhar no cenário nacional, como está acostumado a brilhar, disputando jogos importantes, enfrentando grandes equipes, a começar pelo Remo. Vai ter de passar pelo Remo para seguir na Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco tem a oportunidade de eliminar o jogo da volta se vencer hoje por 2 ou mais gols de diferença. O Vasco não terá de disputar o jogo da volta, não enfrentará o Remo no Rio de Janeiro. O Vasco que vem neste momento para o gramado do Mangueirão. Puxa a fila o Nenê, a figura mais importante do Vasco. Chegou, deu um jeito no time. Vasco com muitos jogadores experientes. Interessante ali, né? O Nenê sorrindo para as fotografias, para as fotos batidas pelos mascotes, os pequenos torcedores. Assim vem o Vasco da Gama ao gramado do Mangueirão. O público segue chegando por aqui. Nós teremos entre 10 e 15 mil espectadores. Chamando você, Gabriela Moreira, com mais destaques. Pois é, Paulo, é isso. O Vasco acabou de entrar aqui, uma torcida muito bonita aqui. Nesse momento a gente vê diversas faixas de estados do Norte e Nordeste, Vasco, Amapá, Piauí, Pará, Maranhão. E é isso, o Vasco defende uma invencibilidade de 20 jogos. Mas por outro lado, o Remo não perde aqui no Mangueirão, apesar da má fase, não perde aqui há 17 partidas. Tem tudo para ser um jogão, Paulo. Nós teremos a execução do hino nacional já já. A Gabi, dentro do possível, vai ouvir o técnico Jorginho. Jorginho de um lado, Marcelo Veiga do outro, são os dois técnicos. Aí o Andrezinho, Jorge Henrique. Verdade. Olha o Jorginho falando. Ele está entrando, é claro que ele está em casa, mas o mais importante é que ele tem capacidade, tem condições, ele tem demonstrado isso. E a forma como a gente vai entrar jogando vai facilitar muito o trabalho. Esse jogo, Jorginho? Jogo difícil, jogar aqui contra o Remo é sempre difícil, não tem moleza, mas acreditamos que vamos fazer um grande jogo. O Jorginho Pikachu conversou com ele, a expectativa do jogador. Isso contou, a vontade dele de jogar em casa contou para a participação? Escutei, desculpa. A vontade de jogar do Pikachu contou para a participação? É claro, ele está jogando em casa, isso aí é fundamental, mas principalmente o potencial desse jogador. Ele conhece bem isso aqui, conhece esse tipo de jogo, mas a qualidade dele em prol da equipe. Ok, Paulo. Muito obrigado, Gabi. Nós temos neste momento a execução do hino do Pará, do estado do Pará.
agora a execução do hino nacional brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio lívido, de amor e de esperança prevalece. Sempre o famoso céu límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte parte do poço, e o profundo respira essa grandeza derradorada, entre outras minas do Brasil, ó pátria amada, nos filhos deste sol resplandente, pátria amada Brasil. Arbitragem aqui no Mangueirão, depois da execução do hino nacional, do hino brasileiro. Apita Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Rodolfo Toschi Marques apita, auxiliado pelo Marcos Santos Vieira e pelo Wesley Regisson dos Santos. São os dois assistentes, os dois vêm do Amazonas. Gabriela Moreira. Marcelo Veiga aqui falando, técnico do Remo. Marcelo, como é que você montou essa equipe? Algumas mudanças, Lucas Garcia entrou, você quer utilizá-lo como meia ou mais como volante? Como é que é? Então, a entrada do Max, né, também do Lucas, são duas novidades hoje aí na equipe. O Max retornando de contusão e o Lucas está estreando. Espero que a gente tenha um time bem concentrado, marcação forte. O time do Vasco está vindo um pouco mais agressivo do que a gente está acostumado a ver. Então a gente espera ter a possibilidade, na hora que tiver essa posse de bola, explorar os contragolpes. O Pikachu foi uma surpresa para você também? Sim, na posição que ele está jogando, sim. Eu achei que ele ia entrar já como um terceiro atacante ou como lateral mesmo. Então espero que a gente conversou bem. Se tiver que conter as ações dele aí, a gente já está preparado. E aí, Marcelo, Paulo? Então, surpreso com o Pikachu escalado no meio de campo do Vasco, o Marcelo Veiga. Pikachu que veste a camisa de número 8, todo sorridente, agora correndo ali no campo, esteve aqui cumprimentando ex-companheiros, ele acostumado a enfrentar o Remo, ex-jogador do Paysandu. Quase tudo pronto, comentarista Mauro César Pereira, a bola vai rolar aqui no Mangueirão. Tem estreias de Remo e Vasco na Copa do Brasil 2016. A atmosfera agora já fica mais legal, a torcida chegando num número bem melhor agora, especialmente, claro, o torcedor remista, muitos vascaínos aqui no Mangueirão. E o Pikachu é uma atração especial, de última hora, né? Pouca gente contava que ele fosse jogar como titular. E por ter sido ídolo do Paysandu, rival, obviamente, do Remo, jogando com a camisa do Vasco de saída, numa função que deve ter mais liberdade para jogar ofensivamente, como gosta, como sabe jogar, certamente torna o jogo mais interessante. Especialmente para o torcedor do Vasco, que está aguardando já há algum tempo a presença desse jogador numa situação que ele possa mostrar de que forma pode, de fato, ajudar o Vasco da Gama nessa temporada 2016. O Remo não vem bem, o Remo que vem aí com essa formação, que tem na lateral esquerda, todos os laterais esquerdos, ou jogador machucado, jogador que não foi inscrito, ou seja, o time não tem um lateral esquerdo em condições para começar a partida. Então o Marcelo lança o Ítalo, que é zagueiro na função, isso se jogar com 4 zagueiros, a linha de 4 defensores, eventualmente pode até puxá-lo para a função de zagueiro mesmo, formando ali um trio com o Max e com o Henrique, e aí a opção é o Yuri, meio campista, sendo deslocado para a ala esquerda, para a lateral esquerda. Esses movimentos veremos daqui a pouco quando a bola rolar, mas é um recurso que tem um técnico do Remo para mudar a forma da sua equipe atuar em frente ao Vasco da Gama, sem mexer na equipe, sem substituir jogadores, ou seja, pode trabalhar com 3 zagueiros, pode trabalhar também com uma linha de 4, e olha, pela maneira como vou se organizando aqui os jogadores antes da bola rolar, parece que ele vai com 3 zagueiros.
Vamos para o início do jogo, a saída é do Vasco, ali perto da bola o Nenê, Riascos, um dos atacantes também, você vê o árbitro, né, o Rodolfo Toschi Marques acertando os últimos detalhes, tá tudo certo, funcionando direitinho. Vai começar o jogo no Mangueirão, vai começar a Copa do Brasil 2016 para Remo e Vasco. O Remo não passou por esta primeira fase da Copa do Brasil nas 3 últimas edições da competição. O Vasco jamais foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Tenta seguir adiante agora no ano de 2016. Está valendo! Autoriza o árbitro, a bola rola, você curte com a gente. Copa do Brasil 2016, falamos ao vivo do Mangueirão em Belém. Já estão se enfrentando o Clube do Remo e Vasco da Gama. Vem a tentativa de bola lançada. A primeira falta foi cometida pelo Ítalo. Ele que pode ser a surpresa, né? Joga mais aqui pelo lado esquerdo, pode fechar como terceiro zagueiro. Uma alternativa que tem o time escalado pelo Marcelo Veiga, iniciando o trabalho como comandante do Remo. Segunda passagem do Marcelo Veiga pelo Remo. Vai agora para a cobrança de falta o Nenê, tá aí o Marcelo Veiga. Assumiu faz poucos dias, nem completou 2 semanas de trabalho ainda. Remo foi para a recuperação, aí o Eduardo Ramos. É o chamado dono do time. Jogada armada lá pela direita. Toque na bola de primeira do Luiz Carlos. A primeira finalização do jogo. Ela subiu, o torcedor do Remo se anima. Chegada do Yuri. Olha só. O Luiz Carlos, mesmo desequilibrado, bateu na bola. Ela chegou ajeitada para o Yuri finalizar. O chute acabou torto, longe, mas já serviu para dar uma nova animada na galera do Remo. Você está vendo aí a boa presença do torcedor nesta noite aqui no Mangueirão. Sai jogando o Vasco lá pelo lado esquerdo. Se apresenta para receber o Jorge Henrique. Correu atrás da bola o Andrezinho. Nós estávamos hospedados no mesmo hotel em que está o Vasco da Gama. Conversando com alguns jogadores do Vasco da Gama, eles estavam preocupados com o estado do gramado no Mangueirão. O Vasco teve a chance de se preparar aqui ontem, fez o chamado treino de reconhecimento do gramado. A impressão não foi boa. Pelo menos assim entenderam os jogadores do Vasco. Andrezinho recebeu a bola do Rafael Vaz, que hoje é o substituto do Rodrigo. Aí o Marcelo Matos. Olha só como a bola dá uma quicada diferente, né? Sai o passe rasteiro e a bola vem quicando. Nenê. Estava ali cercado pelo Yuri, descolou o lançamento. Lá pelo lado direito para fazer o corte o Henrique. Aí vai recomeçar pelo Vasco o goleiro Martim Silva. E do outro lado um goleiro experiente também, velho, conhecido do torcedor carioca, principalmente pelos tempos de Fluminense, o Fernando Henrique. Ele mesmo, Fernando Henrique, é o goleiro do Remo. Olha o lançamento, passagem do Pikachu. Ele conseguiu amortecer. Chega Ítalo para a recuperação do Remo. Remo está apertado para sair jogando, conseguiu. Yuri ficou no chão, falta nele. O árbitro pega a falta. O jogo começa picado, mascado aqui no Mangueirão. Você reviu ali o Jorge Henrique, chegou, deu uma empurrada no Yuri. O Remo já se movimenta no campo de defesa. Vem o lançamento forte para a entrada da área, subida de cabeça do Ciro. Tirou dali o Rafael Vaz. Aí a escapada do Vasco aqui pelo lado direito. Falta agora no Pikachu. A falta foi cometida pelo Chicão. O árbitro preferiu apenas a conversa. O Nenê chega ali perto, faz uma pressãozinha. Chegou a cobrar o cartão amarelo. O Jorginho cobra com mais ênfase, né? Se o Nenê foi discreto ali para conversar com o árbitro, na imagem você viu a distância. O Jorginho pedindo cartão amarelo para o jogador do Remo. Andrezinho solta a bola mais atrás com o Rafael Vaz. É o começo do jogo. Chegamos a 4 minutos aqui no Mangueirão. Fez a antecipação o Lucas Garcia. Pedaladas e moral do Luiz Carlos. Tenta fazer o corte, dá duro por baixo o Andrezinho. Lucas Garcia está estreando com a camisa do Remo. Ex-jogador do Luciânia.
Foi contratado na sexta-feira, se apresentou na segunda, começou a treinar na terça. É titular da quarta, o camisa de número 5, Lucas Garcia. Tem 24 anos, veio do Lusiânia, do Distrito Federal. Saída perigosa ali pelo meio do Luan. Foi derrubada, mais uma falta no jogo. Começa bastante faltoso o jogo, Mauro. Como você disse, um jogo muito picado, né? O Ítalo aqui na lateral esquerda, né? Que em alguns momentos vira até um zagueiro, de fato, porque o Levi se manda, né? Ele se junta aos meias e o time do Remo, em vários momentos, fica com 3 zagueiros de fato. Em outros instantes, quando o Vasco tem a bola, o Levi recua e eles formam uma linha de 4 defensores. Mas o Ítalo aqui o tempo todo na vigilância ao Pikachu. É a missão de impedir que o Pikachu faça alguma coisa, claro, para o torcedor do Remo. Seria muito desagradável o Pikachu fazendo um gol decidido o jogo pelo fato de ser um jogador que se destacava no rival Paysandu e joga bem aberto para a direita aqui o Pikachu quando o Vasco tem a bola. Durante os 3 anos de Paysandu, o Pikachu fez 8 jogos contra o Remo. Fez 8 clássicos locais. Vem chegando o Remo, teve a chance de avançar com a bola o Eduardo Ramos, o cruzamento. Segunda chance para o Círio, ele bateu forte lá do outro lado, tirou Rafael Vaz. Emenda de pé direito, botando para longe do gol o Levi. Olha o Remo chegando animado de novo. Eduardo Ramos armou pelo lado esquerdo, teve 2 chances para armar cruzamento. O Ciro chegou para o arremate, como citava o Mauro, né? Se mandando sempre o Levi. A bola foi para longe do gol. Sai trabalhando o Vasco com o Andrezinho. Noite de Copa do Brasil para você acompanhar com a gente. Jorge Henrique. Marcação por ali do Levi. Você viu que o Jorge Henrique levantou um tufo de grama, né? Foi difícil manter o corpo equilibrado. Ele ganha mais uma falta para o Vasco. E você está revendo aí aquela bola anterior. A tentativa de cruzamento do Ciro, ela pega no Madson. No ombro do Madson. Já o Mauro dá para falar, Mauro. Eu achei que foi no ombro, não, tudo do ombro. Por esse ângulo não me pareceu que foi pênalti, não. Nenê posicionado para fazer a cobrança da falta, levantou para dentro da área, Marcelo Matos está impedido. Bandeirinha desse lado, Marcos Santos Vieira parou o ataque do Vasco. Pegou o impedimento do Marcelo Matos, mas impedimento que não havia, né? Na hora que a bola partiu teve condição, depois ele aparece sozinho, mas quando a bola partiu o Marcelo estava em condição legal. Olha só, tem um pezinho que ficou para trás, né? Um pé de um jogador do Remo que ficou para trás e não tem desvio no meio do caminho. Então vale a partir do momento em que lança o Nenê. Quando lança o Nenê, o Marcelo Matos tem condição legal. Errou o bandeirinha aqui desse lado. Amanhã tem Liga Europa a partir das 4 da tarde. Você vai acompanhar Sevilha e Atlético de Bilbao. Duelo espanhol na Liga Europa. É nesta quinta-feira às 4 da tarde. Roubada de bola do Vasco, Jorge Henrique na frente para o Riascos, sai com coragem o goleiro Fernando Henrique. Foi nos pés do Riascos, olha só, esperto, Jorge Henrique recuperou, já meteu o lançamento, o Riascos tem muita velocidade, por baixo toda a coragem do Fernando Henrique para impedir o primeiro gol do Vasco. O Fernando Henrique mantém aquele seu velho hábito desde os tempos do Fluminense, né? Ele comemora demais até cada defesa que consegue fazer. Andrezinho, cruzamento desviado. Soco na bola do Fernando Henrique. Levi, agora mais aqui pelo lado esquerdo. Arrisca lançamento longo, bota para correr o Luiz Carlos. A bola chega dentro da área. Por ali o Martim Silva. Muito obrigado a você que assiste a Copa do Brasil com a gente. Está caído o Levi, né? Você que prefere assistir a Copa do Brasil nos canais ESPN, vamos juntos ao longo de todo o ano. E não deixe de participar pela nossa hashtag Copa do Brasil na ESPN. E olha lá, né? Fica claro o problema na parte de trás da coxa direita do Levi. Ele está desesperado. Talvez até sentindo já que a chance de permanecer no jogo é muito pequena. A expressão do Levi diz muito sobre esse momento. Ele fez o lançamento e caiu, levando a mão a parte de trás da coxa. Na jogada anterior foi pelo lado dele que o Jorge Henrique, que é o jogador que ele tem que marcar, levou a melhor, encontrou espaço e lançou o Riasco, que saiu frente a frente com o goleiro Fernando Henrique.
O Levi atua como um ala, mas quando o Vasco tem a bola, ele forma ali um lateral direito, volta a ser lateral direito, forma uma linha de 4 defensores na equipe do Remo, porque o Vasco abre o Jorge Henrique pela esquerda, o Pikachu na direita e espeta lá no meio dos zagueiros o Riascos, que é vigiado mais de perto pelo capitão Max, camisa número 4. O Lucas Garcia, que estreia, é o volante, o primeiro volante, camisa 5, faz ali a proteção, trabalha mais próximo ali dos 3 zagueiros na equipe do Remo. Paulo, Diga, Gabi. e com exceção do Ítalo, que está improvisado, esta zaga é a mesma que conquistou acesso à Série C, uma zaga que trabalha junto há bastante tempo. Nenê, levantamento pro Riascos, subiu o Max de bicicleta, Riascos pra fora, não pegou em cheio na bola, o movimento foi bonito. Olha só, a rebatida de cabeça do Max, do jeito que ela vem caindo, o Riascos calcula ali, acabou não pegando em cheio, ó, pegou mais com a canela direita. Ela passou à esquerda do goleiro Fernando Henrique. Começa agitado o jogo aqui no Mangueirão. 10 minutos, 0-0, Remo e Vasco da Gama. E não vai dar para o Levi, não. Aqui bem à nossa frente, ele acaba de fazer o gesto de substituição para o Marcelo Veiga. Já vai se dirigindo ali para o banco de reservas. Vai ser obrigado a mexer pela primeira vez o técnico do Remo. Tá aí, ó. O Levi já chegando ali no banco de reservas. Vai ser obrigado a mexer o Marcelo Veiga. Alisson vai entrar. Já então, camisa de número 15. Alisson vem para o jogo. É um volante de ofício. Vamos ver como vai se armar o Remo com a entrada do Alisson. No lugar de um lateral direito, né? Um ala pela direita, o Levi. Fernando Henrique também está ali sentado no gramado. Você se liga na programação dos canais ESPN. Durante o intervalo de Remo e Vasco, você vai ver gols da UEFA Champions League, os gols que classificaram o Atlético de Madrid e que eliminaram o atual campeão Barcelona, e vai ver os gols da classificação do Manchester United à semifinal da Copa da Inglaterra. Hoje teve jogo, replay das quartas de final, o Manchester United derrotou o West Ham. Você vai ver estes gols no intervalo, apresentado pelo Rafael Ribeiro. E olha, o Alisson deu um piquezinho para lá, um piquezinho para cá e já está no campo, né? Praticamente aquecimento zero. Foi logo para o jogo. Chegada na bola do Lucas Garcia. Ítalo. Ela vem rolada para o Max. Dominou no peito o Ítalo. O Max ficou um bom tempo sem jogar. Está voltando de lesão hoje. Agora o Jorge Henrique. Cai do lado de fora do gramado. Depois de um choque ali com o Ítalo. Olha lá. Nesse momento, bate na bola o Jorge Henrique, o Ítalo ali meio atrasado, acabou atingindo o Jorge Henrique. O jogador do Vasco não voltou, está sendo atendido do lado de fora do campo. Cabeçada na bola do Rafael Vaz. Saída lá pela esquerda do Henrique. Ele tem o Andrezinho se apresentando mais pelo meio, preferiu recomeçar com o Rafael Vaz. Vai pedir para voltar o Jorge Henrique. Luan. 0-0, Remo e Vasco. Copa do Brasil, primeira fase. Bom público, hein? Esperadas de 10 a 15 mil pessoas. Acho até que temos mais que isso. Dominou no peito, deixando no chão o Madison. Jorge Henrique para receber. Bom toque, devolução perfeita para o cruzamento rasante do Madison. Teve trabalho para afastar o Max. Chegou dividido com ele o Jorge Henrique. A lateral para o Remo. ESPN. Tudo pelo esporte. Esporte é emoção, interatividade é tudo. Sportingbet.tv. Henrique tocou de cabeça. Chegou fazendo a proteção o Ítalo. O bandeirinha disse que o Jorge Henrique voltava da posição de impedimento. Posse de bola para o Remo. Na história dos confrontos, 7 vitórias do Vasco, 4 empates e apenas uma vitória do Remo. A única vitória do Remo contra o Vasco foi no Campeonato Brasileiro em 1975. Uma vitória por 2-0 no estádio Baenão. O Remo manda seus jogos aqui no Mangueirão e também no Baenão. Em 1975 derrotou o Vasco, fez 2-0 por lá. Paulo, Diga, Gabi. o Jorge mandou o Éder Luiz aquecer, viu? Talvez a preocupação ali com o Jorge Henrique.
Agradecendo você, fã de esportes, que acompanha com a gente, o Grupo Futebol de Craque, Samuel Anderson, Arthur Santos está dizendo, Copa do Brasil é na ESPN, acompanhando o Vasco da Gama. Iascos atrás da bola, ela ficou para a cabeçada do Max, chegou para o Fernando Henrique, de novo o jogo está parado. Você viu ali a posse de bola, incrível, hein? 83% de posse de bola do Vasco, 17% de posse de bola do Remo. 2 jogadores caídos, você viu o Éder Luiz ali no trabalho de aquecimento, dando uma esticada na perna. Disputa no alto, Lucas Garcia e Marcelo Matos. E os dois ficaram no chão. O que diz essa posse de bola de 83% do Vasco contra 17% de posse de bola do Remo, Mauro? No começo do jogo, o Remo tentando resolver tudo muito rápido, né? Trocando poucos passos, tentando fazer rapidamente a ligação com o ataque. Foi numa dessas bolas lançadas, né, que aconteceu a contusão do Levi, né, que saiu da direita, viu aqui do lado esquerdo, depois de uma bola parada e fez o lançamento, se machucou, sentiu uma lesão. O jogo muito picado, né, muito brigado nesse começo. Partida em que o Remo tenta colocar mais vigor, tenta colocar velocidade no jogo, mas também tem que saber dosar, né? Tem que saber dosar, até porque enfrenta uma equipe que tem mais qualidade, uma equipe que tecnicamente é melhor e tem muito jogo pela frente ainda, né? O Pikachu até agora não conseguiu se destacar, não conseguiu fazer nenhuma de suas jogadas. Se bem que o Pikachu, acho que a tendência é que ele se destaque especialmente na bola parada, né? É uma arma que o Vasco ganha com a presença desse jogador e a marca é acionada. O jogo começa confuso, hein? Ó o galo que se formou na cabeça do Marcelo Matos. Olha que imagem. Impressionante. Tá lembrando o Alexandre, né? Quando sofreu também uma lesão na cabeça, até o tirou do time do Flamengo na época, né? Na Copa do Brasil. Por conta de uma pancada desse tipo. E ali ficou claro o choque de cabeça com cabeça. O Marcelo Matos saiu com esse galo monstro na testa, mas saiu caminhando. Já sai até com o curativo ali o Lucas Garcia e sai de maca. Choque feio dos dois, o chamado acidente de trabalho. Os dois visando a bola, subiram. A testa do Marcelo Matos se chocou com a cabeça do Lucas Garcia. E nesse momento me parece até que o médico do Vasco conversa ali com o Marcelo Matos para ver se está tudo certo, se ele responde as perguntas, se está com a consciência no lugar para poder voltar. Os dois estão pedindo para voltar. Olha lá, lado a lado, os dois camisas 5 estão pedindo para voltar. O Marcelo Matos volta ali com o galo à vista, à mostra. Nem um curativozinho. Alô? Gabi Moreira. E aí com isso, acho que o Jorginho ficou pensando, será que eu vou ter que fazer outras substituições? E pediu para o Éder Luiz sentar. Aí o Marcelo Matos, valente. Recebe para recomeçar pelo Remo o Henrique. Bola tocada mais atrás para o goleiro Fernando Henrique. O Remo contratou também um lateral esquerdo chamado Fabiano, ainda não inscrito a tempo de participar do jogo de hoje. O nome dele não apareceu no boletim da CBF, não pôde participar o Fabiano, como participa pela primeira vez de um jogo com a camisa do Remo, o Lucas Garcia. Iago Pikachu toca um pouco mais atrás, Marcelo Matos. Aí o Vasco vai recomeçar. Recebeu lá pelo meio o Luan. Vaias para a troca de passes do Vasco. Este é o Henrique. O Andrezinho, responsável pela armação no meio de campo vascaíno. Madison para deixar no chão. E o Vasco gira o jogo de um lado para o outro, sem sair muito do lugar. Luan tocou errado, deu a bola de presente para o Chicão. Matada no peito do Eduardo Ramos. Deu uma vacilada o Chicão. Chega esperto de ladrão o Nenê. Marcelo Matos. Luan. São as emoções da Copa do Brasil 2016. Andrezinho gira o corpo. Arma a jogada com o Jorge Henrique. Ele fica cara a cara com o Alisson. Recebe o Marcelo Matos. Partiu pela direita o Madison. Marcelo Matos arriscou o lançamento. O Madison deixou quicar. Ganhou na corrida do Ítalo. Meteu cruzamento perigoso. A sobra.
Pikachu bateu, estava travado. Ainda o Nenê tentando colocar de pé esquerdo, botou por cima. E agora ali cartão amarelo, né? Me parece por reclamação. Ó, nós estamos vendo a escapada rápida ali do Madison. Vai tentar bater o Iago Pikachu, bateu travado. Eu acho que o pessoal do Vasco está reclamando de um pênalti depois da disputa pelo rebote. Ali, ó, agora, ó. De fato, esse ângulo não é melhor, então que até é melhor do que esse, que acho que mostra mais claramente a jogada. Também achei que não achou nada além do jogador do Vasco, né? Pois e aí o Nenê reclamou e acabou sendo divertido. Pelo ângulo inicial, acho que fica mais claro que de fato houve um pênalti para o Vasco e o árbitro acabou não marcando. Seria no Jorge Henrique, né? Me pareceu que o jogador do Remo chega atrasado. Ali, ó, Chicão e Jorge Henrique. Isso. Na jogada, bem fechadinha a imagem, ele não por acha vários a bola. ângulos, Mauro. Ele não acha a bola. E o cartão foi pro Madison por reclamação. Pro Madison, então, ele e Nenê estavam lado a lado. O Madison foi quem recebeu o cartão amarelo por reclamar da jogada. Portanto, pro Mauro, e eu tô com o Mauro, pênalti não marcado pro Vasco. Andrezinho, esperto ali para fazer a antecipação, briga o Henrique. Sobra ficou oferecida para o Marcelo Matos. Rafael Vaz. Martin Silva, antes de ser apertado, meteu o levantamento de pé direito. Lucas Garcia, cabeçada na bola. Depois o Marcelo Matos. Nenê buscava se antecipar ao Lucas Garcia, que chegou um pouco atrasado e cometeu a falta. Chegando ali por baixo o Lucas. O Remo está com uma defesa completamente remendada, tirando os zagueiros, né, que como já foi destacado pelo Gabi, zagueiros que já jogam junto há muito tempo. Já falamos do lateral esquerdo improvisado, que é o Ítalo, que na verdade é um zagueiro pela esquerda em boa parte do tempo. O time joga com os 3 ali na retaguarda. Vamos lá. Vem chegando o Vasco, Pikachu, Riascos fica lá pelo meio. Encostou para receber o Marcelo Matos. O Remo marca, vem para cima o Vasco. Pikachu para cima da marcação do Ítalo. Fechou as pernas ali a tempo o Ítalo. Tirou esquisito de bico o Max. Nenê tenta dar uma levantadinha na bola. Duelo dele com o Chicão. Ela pega por último no Chicão. Não houve a falta não. Pelo menos essa foi a interpretação do árbitro. Lateral para o Vasco depois dessa trombada do Nenê com o Chicão. Com a lesão do Levi, né? O Levi saiu e entrou o Alisson. O Alisson foi para o meio campo e o camisa 7 e o Uri foi deslocado para aquele lado. Então o time ficou com os 3 homens mais recuados. O Max, o Henrique e o Ítalo. O Uri pela direita, o Chicão pelo lado esquerdo. O Lucas é o primeiro volante. E aí o camisa 10, Eduardo Ramos, o Ciro e o Luiz Carlos, os 2 homens de frente. Mas a defesa é muito remendada. O Vasco pode tentar aproveitar isso, mas o Pikachu não está tendo vida boa com o Ítalo por enquanto não. Madison no arremesso forte, subiu o Riascos. Ela ficou para o Alisson bater para frente. Escorou o Luiz Carlos. Já passava um pouquinho da linha da bola o Eduardo Ramos. Andrezinho briga pela posse da bola ali pelo meio. Henrique volta para frente. Estava por ali bem aberto na esquerda o Nenê. Durante o bate-bola na veia, o bate-bola terceira edição, foi mostrado um mapa que comprova que o Nenê se movimenta muito pelo campo, né? Onde bate na bola o Nenê. Praticamente em todos os setores do campo de ataque tem toque na bola do Nenê. Tá ele aí, armando o ataque. Henrique no cruzamento rasteiro, ela passou por todo mundo, menos pelo Ítalo. Afasta o perigo da área. Acelera Chicão, vem com ele o Iago Pikachu. Este é Alisson. 23 minutos. 0-0, empatam por aqui Remo e Vasco. Aí o torcedor do Leão fica bravo, quer a jogada com um pouco mais de velocidade. Este é Henrique. Tem um Henrique para cada lado, né? O Henrique lateral esquerdo do Vasco e o Henrique zagueiro do Remo. Hashtag Copa do Brasil na ESPN. Não deixe de participar com a gente. E na próxima semana tem mais, hein? Olha a escapada do Ciro. Vem o Remo pela esquerda. Pra cima da marcação do Luan. Saiu a bola rolada. Eduardo Ramos escora. Afasta. Henrique tira da área. Correu e evitou a saída o Jorge Henrique. Não deu certo a saída de contra-ataque do Vasco. Lucas Garcia.
Aí o Max. Tá com a bola o capitão. Chama a jogada mais ali pro lado direito com o Henrique. Se apresenta e recebe o Alisson, que entrou no lugar do Levi machucado. Vez do Vasco se encolher, fica com 11 jogadores no campo de defesa, trabalha o Remo e trabalha mal. Bola mal lançada pelo Henrique, direto para fora. Além do Fernando Henrique, que jogou no Fluminense, rival do Vasco, o Ciro também jogou no Fluminense. Foi revelado pelo Sport e entre 2011 e 2012 atuou no Fluminense, pouquíssimas aparições. Era um jogador muito promissor. Aliás, ele era ídolo também das torcedoras do Sport, né? Era adorado pela mulherada lá no Recife, quando, lógico, as mulheres que torciam pelo Leão, pelo Sport Clube do Recife, mas acabou que não decolou na carreira, não. Veio da Coreia para o Remo. Ciro armou pelo meio, Eduardo Ramos ficou sem a chance do chute. Deu uma bobeada ali o Marquinhos Silva, a bola escapou. Primeira saída perigosa do Marcelo Matos com o gramado ruim, possibilitando a roubada de bola do Remo e depois o recuo. Marquinhos Silva, olha só como vem a bola. Mas dessa vez não teve gramado não, né? Foi vacilo do goleiro do Vasco mesmo. Ela vem mansinha, vem rasante no gramado, foi mal o Silva. Saiu a cobrança de escanteio. Tirou de cabeça Riascos. Jorginho pede para o time sair de trás. Chicão. Eduardo Ramos olhou para dentro da área, meteu o levantamento de curva, bola perigosa. Ela ficou para a defesa tranquila do Martins Silva. Estava ali dentro da área o zagueirão Henrique. Martins Silva pegou sem problemas. Na semana que vem tem jogo de volta, Flamengo e Confiança. O Confiança bateu o Flamengo na ida 1-0. Jogo da quarta-feira e na quinta-feira tem Santos e Santos. Santos do Amapá contra o Santos. Você vai ver ao vivo nos canais ESPN. Já se programe, anote aí na sua agenda. Mais uma semana de Copa do Brasil. Jorge Henrique. Ali na entrada da área, ninguém do Vasco. Torcedor do Remo quer pressa no contra-ataque. Aí o Ciro. Chicão passou para VCV, fica lá pelo meio Luiz Carlos. Do outro lado, Eduardo Ramos. Boa bola lançada por Eduardo Ramos. Cara a cara com o Henrique. Ele arma, tentou puxar de novo pro pé direito. Foi bom o bote do lateral esquerdo do Vasco. Vem trazendo o Marcelo Matos. Encontra perto da linha lateral o Nenê. 0 para o clube do Remo, 0 para o Vasco. Aí o Nenê bobeou. Ítalo. Tocando na frente, condição legal para o Ciro. Ele trouxe no pé direito, deixou a bola escapar. Ela ficou de graça, oferecida ao Marcelo Matos. O Vasco venceu os 3 últimos jogos que fez contra o Remo. O último confronto, Remo 0, Vasco 1, em setembro de 1994, Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu aquele jogo 1-0, gol do Jardel, em 1994, quando disputou pela última vez a primeira divisão do futebol brasileiro, o Remo. Erra o passe o Andrezinho. Tenta se mandar o Chicão. Volta para ajudar na marcação o Iago Pikachu. Este é o Ciro. Meteu a virada muito forte dessa vez para o Eduardo Ramos. A bola passou por todo mundo, se perdeu. Lateral Vasco e ESPN. Tudo pelo esporte. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Canta o torcedor do Remo por aqui. Mais um bonito espetáculo. Também presente em menor número a torcida do Vasco. Se o Remo evitar a derrota por 2 gols ou mais de diferença, fica com toda a renda. Toda a renda do jogo de hoje vai para o Remo, o que, convenhamos, é importante para um time que está se armando para disputar a Série C, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, que não é fácil. Se o Remo for derrotado por 2 ou mais gols de diferença, quer dizer, se não houver partida de volta, a renda será dividida entre os 2 clubes. Andrezinho, chamando pela direita ao Madison, se apresenta o Iago Pikachu. Bola devolvida no Andrezinho. Vasco girando o jogo de um lado para o outro. Riasco, saiu boa a triangulação. Henrique no cruzamento de primeira, ela vem pelo alto. Pikachu ali dentro da área, ganhou o Ítalo. Meteu a careca na bola para tirar dali. Saiu o lançamento para o Ciro.
Ele contra o Madison, os dois têm muita velocidade. O Ciro puxou, né? Apelou, fez a falta. É falta pro Vasco. Até que o jogador que no Remo vem fazendo a partida mais segura é o Ítalo, aqui pelo lado esquerdo, né? Que ganhou todas. Até do Nenê, que agora veio buscar o jogo nessa faixa direita do campo, mais perto do Pikachu. Já transitou pela esquerda, já buscou o jogo pelo outro lado, voltou aqui para sua posição habitual. Mas o camisa 6 até agora muito seguro em todas as disputas de bola e até fez uma roubada de bola que puxou um contra-golpe que o Ciro não conseguiu aproveitar há pouco. Jogada armada pelo Rafael Vaz. Henrique estica no corredor com o Jorge Henrique. O árbitro está dizendo que a bola é do Remo. O Jorginho não concorda, né? 51 anos tem o Jorginho. Foi jogador do Vasco entre 2000 e 2001. Jorginho de tantos clubes, de tanta história na carreira. Entre 2000 e 2001 vestiu a camisa do Vasco. Ciro, sozinho, arriscou de fora da área, pegou torto. Botou à direita no gol do Martins Silva sem perigo. Amanhã, 4 da tarde, Sevilha e Atlético de Bilbao. Valendo vaga para a semifinal da Liga Europa. Nós teremos amanhã todas as definições dos classificados às semifinais da Liga Europa. Você acompanha nos canais ESPN. E logo mais na ESPN, às 11h30 da noite, um pouco mais tarde, a despedida de Kobe Bryant, NBA. Você vai ver com exclusividade a despedida de Kobe Bryant a partir das 11h30 da noite na ESPN. Nenê, bola desviada pelo Alisson, ficou para o domínio do Yuri. Passa em velocidade o Alisson. Fez a cobertura o Rafael Vaz. Deu bronca, olhou feio. O Remo vai para o arremesso. O Remo foi eliminado do Campeonato Paraense. Empatou no último final de semana com o São Raimundo 1-1. Aqui mesmo no Mangueirão. Pikachu. Ele contra Chicão. Alisson. Chamando pelo lado esquerdo o Ítalo. Toque para a entrada da área. A bola ficou perdida. E vem viva, né? Toda torta, quicando no gramado ruim. Henrique despacha. Já no intervalo, Rafael Ribeiro vai apresentar os gols que classificaram o Atlético de Madrid à semifinal da UEFA Champions League. Os gols que eliminaram o Barcelona da competição, o atual campeão. Você vai ver gols da classificação do Manchester United, a semifinal da Copa da Inglaterra também. Atrações do nosso intervalo. Alisson, vem o Remo, vem bem, de pé em pé. Cruzamento do Yuri. Tira de cabeça Luan. Eduardo Ramos dividiu e ganhou do Andrezinho. Yuri. Eduardo Ramos estava de costas para a marcação. Aí o Alisson tenta valorizar um pouco a posse de bola ao Remo. Eduardo Ramos na linha de fundo, sai o cruzamento perigoso, vai lá embaixo para fazer a defesa Martins Silva. Apareceu mais para o jogo agora o Eduardo Ramos, que há pouco reclamou ali do Ciro com razão, né? O Ciro recebeu uma bola e chutou de qualquer maneira para fora. Tinha a opção do Luiz Carlos na direita, tinha o Eduardo próximo dele. Ele gesticulaou para o Ciro: calma, vamos circular essa bola, vamos trabalhar com calma. E agora que o time fez o camisa 10 trabalhar, ele já botou a bola no chão, tabelou, tá, a bola circulou minimamente e essa boa jogada do Remo. Nenê, Lucas Garcia, tomou legal, sem cometer a falta. Abriu os braços reclamando o Nenê. Trabalha o Remo. Aí o zagueiro, o capitão Max. Os jogadores vão se espalhando no campo. Eduardo Ramos. Lá pela direita, Yuri. O Remo não se classificou para a semifinal no segundo turno do Campeonato Paraense e perdeu para o Paysandu a final do primeiro turno nos pênaltis. Se tivesse vencido o Paysandu, estaria já classificado para a decisão do Campeonato Estadual. Passagem do Madison, Max pegou esquisito na bola. A sobra pode ficar para o Riascos, ficou mais para a saída do goleiro Fernando Henrique. Eram 2 do Remo contra 2 do Vasco, ali dentro da área. Alisson. Solta de lado com o Eduardo Ramos. Espera alguém se apresentar. Passa para receber o Yuri. Vem ali pelo meio, Luiz Carlos. Se desloca, se movimenta, sai da marcação. Remo no ataque, Eduardo Ramos.
Tirou de lado para fugir do Andrezinho. O Vasco está fechado. Monta seu sistema de marcação. O Alisson arriscou cruzamento. Teve desvio no meio do caminho. Ela chegou amortecida para o domínio do Rafael Vaz. Cabeçada na bola do Henrique. 0-0 Remo e Vasco, noite de Copa do Brasil nos canais ESPN. Vem trabalhando o Luan. O Vasco ainda não perdeu no ano de 2016. Ao todo soma 19 jogos de invencibilidade. Andrezinho. Recebeu o Nenê. Chama a jogada pela direita, Iago Pikachu. Saiu o passe do Nenê para ele. Um pouco mais atrás o Marcelo Ramos. Vasco ataca com bastante gente. Andrezinho. Henrique tem um pouco de espaço, ele vem seguindo com a bola. Nenê na entrada da área e o árbitro atrapalhou, né? Jogou como volante para o Remo. Acaba dando certo para o Vasco, mas teve impedimento na jogada. O impedimento visto pelo bandeirinha do Jorge Henrique, que lá do outro lado, para não perder o costume, reclama. Não sei não, isso está me impedido. Na dúvida, o Marcos Santos Vieira do Amazonas, ele levanta logo a bandeira. É verdade, hein? É verdade. Pela segunda vez ele para ataque do Vasco sem impedimento. O Homero Queiroga está perguntando aquilo que o Mauro já respondeu, né? O Ciro é aquele do esporte? Do esporte, do Fluminense. Surgiu também, né? Como grande promessa, parecia que ia arrebentar. Acabou não conseguindo como se esperava. Levantamento de pé direito do Fernando Henrique. De graça para o Iago Pikachu. Pode se armar o Vasco. Jorge Henrique ajeitou no pé direito. Ele de novo. Agora a finalização saiu com o pé esquerdo e saiu fraquinho o chute. Tranquilidade para o goleiro Fernando Henrique. Paulo. Gabriela Moreira. E é isso, o Ciro ele tem 7 gols nesse ano, em 2016, em 12 jogos, 6 pelo Parazão e 1 pela Copa Verde. Se o Remo não vai bem no Parazão, no campeonato estadual aqui do Pará, vai muito bem na Copa Verde. Está classificado já. Está na semifinal da Copa Verde. Copa disputada entre países, entre equipes do centro do país e do norte, aqui do norte do país também. Ítalo meteu o levantamento de primeira, Andrezinho para fazer o corte. Aí o Nenê. Da combate por baixo o Lucas Garcia, que é bom ladrão de bolas. Eduardo Ramos, Ítalo de primeira. O relógio chega aos 37 minutos do primeiro tempo, 0-0 Remo e Vasco. Meio confuso ali o Henrique. Ainda assim conseguiu ajeitar para o Alisson. Vem o Yuri. Este é Lucas Garcia. Eduardo Ramos bateu de primeira na bola. Devolveu para ele o Chicão. Eduardo Ramos, cabe o chute. Veio o rasteiro do meio da rua. Caiu e pegou sem problemas o goleiro Martins Silva. É que fica um pouco daquela expectativa, né? Tudo bem, o chute é rasteiro, parece despretensioso, sai meio fraco. Vai que encontra um buraco no meio do caminho. Gascos na dividida no alto. Ele e Max subiram. Lucas Garcia. Passa para receber o Yuri. Tem espaço. Alisson se movimenta. Abre, se apresenta mais ali perto da linha lateral. Desarmes 6 do Remo, 5 desarmes do Vasco no jogo. Saiu o toque de primeira do Eduardo Ramos. E a falta foi cometida pelo Henrique. Você viu ali voltando para o banco de reservas o Marcelo Veiga. Mas nem 2 semanas que ele assumiu o comando do Remo, ele veio para o lugar do Leston Júnior, que foi o técnico que trouxe o Remo da 4ª para a 3ª divisão, ex-técnico do Tupi. Eduardo Ramos se posiciona para fazer a cobrança da falta. Expectativa aqui no Mangueirão. Jogadores dos dois times posicionados ali perto da linha da área. Apenas um jogador ali à frente da bola. Você viu o posicionamento do goleiro Martins Silva.
Eduardo Ramos, bota a bola perigosa para dentro. Sobe por ali o Riascos, ela ainda está em jogo. Sai Martins Silva. Insiste o Remo. Subiram 2 jogadores do Vasco, faltou comunicação. Tentativa ali do Henrique, o zagueiro que estava jogando no ataque. O Vasco conseguiu se safar. Riascos, 0-0, Remo e Vasco. Primeira fase da Copa do Brasil. Marcelo Matos. Jorge Henrique, se manda o Pikachu. Agora enfiado ali entre os defensores do Remo. Madison, bola tocada pelo Nenê para ele. Chegou desviado ali dentro da área. Meteu a cabeça nela o Yuri. Eduardo Ramos. 1, 2 tentativas. Yuri na matada. De novo o Eduardo Ramos. Momentos finais do primeiro tempo aqui no estádio Mangueirão. Acho que nós teremos um bom período de acréscimos. Vários jogadores foram atendidos, principalmente durante a primeira metade do primeiro tempo. E o jogo ficou parado para atendimento a esses jogadores. Se movimenta o Remo, vem com o Ciro. Ele cara a cara com o Madison. Coloca velocidade na passada, bola rolada ali para dentro da área. Ficou mais para o goleiro Martins Silva. Vai jogando o Vasco com o Henrique. ESPN, tudo pelo esporte. Cartões Caixa, um cartão para todas as horas. Já gols do futebol internacional, gols do Atlético de Madrid, que eliminou o Barcelona da UEFA Champions League, gols do Manchester United, que se classificou, avançou às semifinais da Copa da Inglaterra. E teremos logo depois do jogo, claro, mais uma edição do Sport Center com Paulo Soares e Leonardo Bertozzi. O jogo mudou bastante nos últimos 10, 15 minutos, né? O Vasco basicamente agora está jogando no seu campo, esperando para sair em velocidade e não conseguiu. O Remo aumentou seu tempo de posse de bola, trocando muito mais passes, acionando mais o Eduardo e chegando mais ali perto da área do Martins Silva. Agora na bola parada, nova tentativa do Vasco, que há muito tempo não chega. Nenê foi pro levantamento, Marcelo Matos ali dentro, foi mal Henrique, Luan bate forte, cruzado, a sobra do Rafael Vaz para fora. Teve a chance de dominar o zagueiro do Vasco, ele bateu, teve um desvio no meio do caminho. Você tá devendo, ó, vem a batida do Rafael Vaz, ela pega ali no Max que girava o corpo. Por mais um ângulo, o Vasco chegando ali com os 2 zagueiros, né? O Luan batendo forte pro meio, a chance da finalização do Rafael Vaz. Cobrança de escanteio pro Nenê, tira Fernando Henrique. Melhor chance do primeiro tempo, nos pés do zagueiro Rafael Vaz ali dentro da área. Tentativa de domínio de cabeça do Luiz Carlos, recuperação vascaína. Partiu Riascos, ele tem um pouco mais atrás o Nenê. Luan segue no ataque. Riascos cortou de um lado para o outro. Parece ter puxado por último para o lado errado, né? Quando trouxe a bola para trás, tinha até o espaço para tentar o cruzamento, para tocar para alguém. Tentou um novo drible, ainda ficou com o escanteio. O Ítalo desviou. Foi o último a bater na bola. Torcedor do Vasco se manifesta aqui também no Mangueirão. Nenê posicionado para fazer a cobrança do escanteio. Luan segue ali dentro da área. Cobrança do Nenê. Primeira trave. Bola perigosa. Tira dali o Eduardo Ramos. Ciro. Cometeu uma falta ao Madison. Para não perder viagem. Foi ali direto nas costas do Ciro. A falta foi cometida. Você viu o abraço do goleiro Fernando Henrique no Riascos. E o Vaz recebeu essa bola, sobrou, né, numa situação até que lembrou um pouco aquela contra o Flamengo na primeira fase do estadual, quando ele fez praticamente no último lance da partida o único gol, naquela vitória em São Januário. E dessa vez o tiro saiu torto. Ele que é um jogador que bate pênalti, bate falta, chuta forte, chuta bem, mas espirrou ali o taco. O Vasco não chegava há muito tempo. O jogo caiu bastante na segunda metade dessa etapa inicial. A sobra ficou oferecida para o Yuri. Cruzamento caprichado. Madison no meio do caminho. Ficou procurando a bola o Ciro. O árbitro está confirmando o escanteio para o Remo. Ciro deu uma chamada na torcida. 44 minutos do primeiro tempo.
Já o trabalho da Gabi Moreira com as saídas dos jogadores. Neste empate, por enquanto, 0-0, Remo e Vasco. Eduardo Ramos posicionado para fazer a cobrança do escanteio. Ele levantou de pé direito fechado. A subida do Henrique. Alguns torcedores, até pela ilusão de ótica, chegaram a gritar gol aqui no Mangueirão. Os torcedores lá do outro lado. O Henrique tocou de cabeça. Ela passou à direita da meta no Martins Silva. Olha como o Remo se adianta no campo, né? Para evitar a saída no toque de bola do Vasco. Marcelo Veiga ali. Ele é a goma de mascar. (45). Já vem a placa com o tempo de acréscimo do primeiro tempo. São uns 4 minutos pelo jogo. Se eu fosse o árbitro, daria 4 minutos. 4 minutos mesmo. Opa, olha lá, ó, tá vendo? Subiu a placa com os 4 minutos agora aqui no Mangueirão. Chicão, tá valendo. Se manda o Remo. Jorginho desesperado, pedindo pro Vasco voltar. Levantamento do Ciro, não tinha ninguém ali dentro da área. Ficou só olhando feio pra ele o Luiz Carlos. E reclamou depois. Por que ele cruzou? Pra quem? E reclamou com ninguém, porque não tinha ninguém ali. Ficou gesticulando, não havia ninguém. Calma, espera a hora certa do passe, espera a chegada de alguém na área. Muita precipitação do Ciro, é um defeito antigo dele. Parece que ainda não corrigiu. Virada do Jorge Henrique, deixando o chão direitinho o Henrique. Bonito tapa na bola do Jorge. Henrique armando com o Nenê. Fica pelo meio Riascos. Vem o Vasco em busca do primeiro gol. Momentos finais da primeira etapa aqui no Mangueirão. 0 para o Remo, 0 para o Vasco. Daqui a pouco o nosso intervalo apresentado pelo Rafael Ribeiro com gols internacionais. Madson. Jorge Henrique cercado por jogadores do Remo. Tentou o chute colocado. Sobra dominada pelo Yuri. Tenta partir, velocidade. Descolou espaço para fazer o passe. Ciro, passagem dele com impedimento. Parou a jogada do Bandeirinha lá do outro lado. O Wesley Regisson. Achei que de fato estava um pouco à frente na hora que a bola partiu. O Rafael Vaz dá uns passos ali para trás. Ele que estava de frente para o gol, né? Até para deixar impedido exatamente o Ciro. Levantamento do Nenê. Riasco sobe, a bola passa por ele, passa também pelo Ítalo. Vai terminando o primeiro tempo, 47 minutos. Aí o árbitro para. Eu acho que ele não quer saber muito de conversa não, né? Tá ali fazendo gestos. Você falou muito. Cartão amarelo pro Riascos. O Riascos estava reclamando de falta do Ítalo. Olha lá, ficou falando. Amarelo. Não entendo qual a necessidade da cartão amarelo por conta de uma reclamação assim. Coisa do jogo, né? Fez um gesto, professor, não falta, não foi nada, segue o jogo, ele vai, estufa o peito, amarelo pra você. É coisa mais chata, né? Aí pendura o jogador, e se ele der uma pancada no adversário depois, será que ele vai ter a coragem de expulsar o jogador? Quer dizer, o árbitro se complica, não precisa dar um amarelo desse. Adverte verbalmente, se for o caso. Eduardo Ramos. Tocou errado, o Andrezinho. Saída agora pelo meio do Pikachu. Marcelo Matos. Vai terminando o primeiro tempo aqui no Mangueirão. 0-0, Remo e Vasco. Largada para essas duas equipes. Copa do Brasil 2016, você nos acompanha. No intervalo tem gols do futebol internacional, claro, os melhores momentos aqui, apresentados, comentados pelo Mauro. Rafael Ribeiro no nosso intervalo, trazendo gols da eliminação do Barcelona, classificação do Atlético para a semifinal da UEFA Champions League, gols da classificação do Manchester para a semifinal da Copa da Inglaterra. Segundos finais. Marcelo Matos. Andrezinho recebeu. Remo se coloca com todos os jogadores no campo de defesa. Jorge Henrique devolvendo no Andrezinho. Olha o Vasco à procura do espaço. Batida firme, cruzada com perigo para fora do Pikachu. Ele deu uma recuada, ganhou ângulo
Bateu perigosamente, assustando o torcedor do Remo no finalzinho. Foi a última bola da primeira etapa. Acabou o primeiro tempo aqui no Mangueirão. 0 para o Remo, 0 para o Vasco. Trabalhe à vontade, Gabriela Moreira. Madison, a bola tá difícil tocar essa bola, distribuir, é isso que o Jorginho tá cobrando aqui do lado de fora. Verdade, eu acho que o campo ser muito grande, né, e tá pesado, tá dificultando um pouco. Acho que a equipe tá jogando um pouco espaçada demais, está dificultando. A gente tem que aproximar mais para manter a posse de bola. Às vezes que a gente tocou, a gente chegou com perigo. É isso, ele tá pedindo para aproximar, para tocar, porque se a gente conseguir tocar envolvente, vai fazer o gol. Esse Paulo. Palavras então do Madison. A Gabi tá encostando ali em mais um jogador do Vasco, trazendo as palavras dos jogadores depois do primeiro tempo. Pikachu aqui. Alisson, e não teremos mudanças para este recomeço do jogo aqui no estádio Mangueirão, em Belém. Hashtag Copa do Brasil na ESPN. Você se liga com a gente, participa com a gente. Copa do Brasil. Você curte nos canais ESPN. Acertando aí os últimos detalhes, o Rodolfo Toschi Marques. Ele vai autorizar o início do segundo tempo. O Vasco conseguiu, em sua história de participações na Copa do Brasil, eliminar o jogo de volta em 8 oportunidades. Quem mais conseguiu na história da competição foi o Corinthians, que 13 vezes não precisou disputar o segundo jogo, fazendo 2 ou mais gols de diferença em campos adversários na primeira ou segunda fase. Está valendo! 0-0 Remo e Vasco. Hashtag Copa do Brasil na ESPN. Só corrigindo uma informação que eu dei no primeiro tempo. Eu disse que o Leston Júnior era o técnico do Remo quando o time subiu da 4ª para a 3ª divisão. Não, era o Cacaio. O Leston Júnior assumiu no começo do ano e foi substituído recentemente agora pelo Marcelo Veiga, depois de não fazer sucesso no Campeonato Paraense. Ficou 13 jogos apenas e foi logo trocado. E o Marcelo está na sua segunda passagem aqui pelo Remo. Ele que por tanto tempo trabalhou no Bragantino. Estava no Botafogo Paulista, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, até fevereiro. Vem o Remo com o lançamento para dentro da área, subida no meio do caminho do Riascos. Ela ficou com o Iago Pikachu, ele bate, Chicão tá em cima. Bola desviada para fora. E aliás, né, o Marcelo Veiga foi o campeão da Série D e eliminou o Remo da competição no ano passado, impedindo a possibilidade da conquista do título pelo Remo. O Remo conseguiu a vaga, o acesso à Série C. Claro, o principal objetivo foi realizado, mas não conseguiu ser campeão, não conseguiu passar pelo Botafogo. Time dirigido então pelo Marcelo Veiga, o novo técnico do Remo. Agora tem o Vasco para bater no campo de ataque. Nenê colocou a bola para a entrada da área, o Henrique rebateu de cabeça. Aí o árbitro pegou uma falta no Marcelo Matos. Na subida, o Marcelo Matos deu ali um tranco no adversário e a bola ficou limpinha para o Nenê. Parado o jogo mais uma vez aqui no Mangueirão. O Remo está classificado para a semifinal da Copa Verde. E vai estrear na Série C, na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, contra o Cuiabá no final de semana do dia 22 de maio. 21 sábado, 22 domingo. Neste final de semana vai começar a Série C. O Remo joga contra o Cuiabá e joga fora de casa. Ítalo. Saiu o cruzamento de pé direito, por ali o Eduardo Ramos. Ganhou no alto Rafael Vaz. Max. Ajeita no pé esquerdo, ergueu a cabeça. Encostou para receber o Ítalo. Sai a bola enfiada, Eduardo Ramos no cruzamento. Desvia Luan. É escanteio para o Remo. Remo começa mais presente no campo de ataque. O torcedor dá força nas arquibancadas. Vai o Eduardo Ramos para fazer a cobrança do escanteio. Zagueiros do Remo se apresentam ali dentro da área. Henrique e Max. Por ali também o Ítalo.
São as opções que tem o Remo, são as opções que tem esse aí, o Eduardo Ramos. Ele foi para a cobrança, primeira trave. A bola passou na frente do gol, não conseguiu tocar o Ciro. Ela vem passando por todo mundo. Estava ali na primeira trave o Henrique sem conseguir desviar. O Ciro ainda tentou aproveitar, ninguém para tocar na bola. Leva perigo em cobrança traiçoeira, em cobrança de curva de escanteio do Eduardo Ramos, o Remo. Bom giro do Riascos. Resposta do Vasco. Para cima da marcação do Alisson. Bateu cruzado. A sobra, Jorge Henrique. Defesaça do Fernando Henrique. Ele tinha condição legal. O Riascos tentou um chute para o gol. Olha só. Jorge Henrique vem de trás. Cara a cara com o goleiro Fernando Henrique. Ele bateu. Fernando Henrique fez uma monstruosa defesa aqui no Mangueirão. Oportunidade de ouro desperdiçada pelo Jorge Henrique. Ele, o goleiro, o gol, a bola. Fernando Henrique defendeu. Cobrança de escanteio, Rafael Vaz dominou, ela escapou, foi embora pela linha de fundo. Que chance perdeu o Jorge Henrique, Mauro. Curioso, Paulo, que as duas melhores chances do Vasco no começo do segundo tempo essa e aquela no final do primeiro tempo foram de lances até meio casuais, né? O chute do Luan cruzado encontrou o Rafael Vaz, ele não conseguiu acertar. E agora também o Riasco chutou, a bola acabou sobrando para o Jorge Henrique. E aí em condições muito mais favoráveis, né? Frente a frente com o seu quase xará. Ele bateu justamente para onde caía o goleiro do Remo, né? E o Fernando Henrique foi lá e fez uma excelente intervenção. Fez uma grande defesa no começo do jogo. Frente a frente com o Riascos. E agora com o Jorge Henrique ele novamente aparece e impede o gol do time carioca. Duas boas intervenções do goleiro Fernando Henrique, garantindo por enquanto o empate por 0-0. Lá vem o Vasco. Nenê ajeitou para o lado esquerdo, bola enfiada. Jorge Henrique chegou dividindo com ele o Yuri. A bola se perdeu, o último toque nela do Jorge Henrique, é tiro de meta. Daqui a pouco tem o Sport Center com Paulo Soares e Leonardo Bertozzi. E o Jorginho alertou, o Jorge Henrique já ia reclamar em um possível pênalti. O Jorginho falou, não foi realmente falta, foi realmente na bola. Coisa rara hoje em dia, hein? Alisson chamando lá pela esquerda o Ítalo. Passa Chicão para receber, puxando a marcação. Bola rolada para ele, fica um pouco mais adiantado o Ciro. Cercado pelos zagueiros do Vasco, o atacante Luiz Carlos. Eduardo Ramos, a grande estrela do time. Vem o lançamento, Luiz Carlos escorou, pegou de primeira Chicão, Martin Silva! Soltou a pancada de fora da área, o Chicão. Boa bola ajeitada pelo Luiz Carlos. Pegou firme de pé direito o Chicão. Martin Silva fez uma defesa difícil. Colocou pela linha de fundo, cedendo o escanteio. Brilhando os dois goleiros por aqui. Vem a bola batida na primeira trave, afasta Riascos. Animado o jogo nesses primeiros 7 minutos de segundo tempo, Mauro. Bem mais interessante do que a primeira etapa, né? Com chances para os dois lados. E esse chute do Chicão, ele preocupou o goleiro uruguaio do Vasco, porque a bola veio quicando nesse gramado irregular. Torna muito mais complicado o trabalho do goleiro, né? Bom trabalho ali do Luiz Carlos, o imperador, né? Que fez o pivô bonito ali, ajeitando para o camisa 8. Yuri no domínio. Coloca mais velocidade o Remo, deixadinha de calcanhar do Eduardo Ramos. Ciro, tem o Luiz Carlos dentro da área. Ciro no cruzamento de 3 dedos. Ela passou pelo Luiz Carlos, passou muito à frente dele. Ciro tenta botar uma curva no cruzamento, né? Para botar a bola ao encontro do Luiz Carlos. Ela acabou passando com muita força. Sai jogando o Vasco. Marcelo Veiga agitado no banco de reservas. Andrezinho colocou a bola na frente, foi tocado, falta. Cartão amarelo mostrado para o Eduardo Ramos. Você viu a arrumada no topete no Marcelo Veiga. E o cartão amarelo para o Eduardo Ramos. Jorge Henrique deixando no Andrezinho. Tá bom o jogo no segundo tempo. Henrique. Com ele, Yuri. Henrique tenta passar pelo Yuri. A bola ficou paradinha. Completa o serviço, o Yuri deixa de lado. Amanhã tem Sevilha e Atlético de Bilbao, 4 da tarde.
Vamos conhecer um dos semifinalistas da Liga Europa. Nenê tocando de primeira, Henrique, deu uma levantada. Sai a bola tocada ali para o meio. Domina o rebote Marcelo Matos, ele recomeça. Aí o Luan. Hashtag Copa do Brasil na ESPN para você participar via Twitter. Rafael Vaz. A escalação do segundo tempo, como vem o Remo nesta segunda etapa. É o mesmo time que terminou o primeiro tempo. Teve alteração no decorrer da primeira etapa, a saída do Levi, a entrada do Alisson. Com a bola o goleiro Fernando Henrique. Chegou a estar entre os grandes goleiros do futebol brasileiro nos tempos de Fluminense. Bateu na bola Marcelo Matos, foi para ela o Riascos. Subiu junto o zagueiro Max. Tem mais uma chance o Marcelo. Desafoga pela esquerda com o Henrique. Aí o Jorge Henrique. É Henrique e Jorge Henrique. Nenê. Cercado ali por 3 jogadores do Remo. Foi pro toque na brecha. Vai se levantando o Jorge Henrique. Ficou caído. Teve agora falta cometida pelo Andrezinho. Agradecendo aqui a Nicole Magalhães, Thiago Salles, Guimarães Mota, Adilson Meirelles, fãs de esportes ligados com a gente. Eduardo Ramos, teve camisa puxada de um lado do outro. Ele e Marcelo Matos na jogada. A bola se perdeu, escanteio para o Remo. O Eduardo Ramos foi ali, pediu desculpas para o Marcelo Matos. O espetáculo bonito, o espetáculo azul do torcedor do Leão aqui no Mangueirão. Eduardo Ramos preparado para fazer a cobrança. Luiz Carlos ali dentro da área, também o zagueiro Henrique. Tentativa na primeira trave, jogada treinada, né? Quase sempre o Eduardo Ramos tenta a bola lançada no rumo da primeira trave para o desvio do Henrique, o zagueiro que vem para dentro da área. Eduardo Ramos deixou o arremesso para o Yuri. Deixa eu ver como é que tá o galo do Marcelo Matos. Vou diminuir um pouquinho. Eduardo Ramos, mais um escanteio para o Remo. Noite de Copa do Brasil nos canais ESPN. Detalhes da Libertadores da América também no Sport Center com o Paulo Soares e o Leonardo Bertozzi. São Paulo vai batendo o River Plate por 1-0 no Morumbi. Eduardo Ramos, ó. A cabeçada, Martin Silva! Max tocou, Martin Silva foi buscar. Eu ia chamar a atenção de novo. A jogada treinada ali com a tentativa com o Henrique, ela passa pelo Henrique, mas não pelo Max. O Max toca, o Martin Silva vai buscar. Eduardo Ramos, nova cobrança de escanteio, aperta o Remo. Alisson devolve a bola para dentro da área, vai sair tranquilo e protegido o goleiro Martin Silva. O Remo chega dando trabalho. Martin Silva, ligação direta, defesa-ataque. Jorge Henrique ficou no chão, falta para o Vasco. ESPN, tudo pelo esporte. Esporte é emoção, interatividade é tudo. Sportingbet.tv. E você viu que o árbitro estava contando as faltas cometidas pelo Lucas Garcia, que levou o cartão amarelo. Seu Lucas, o senhor fez aquela, tô bem de memória. Cartão amarelo para o senhor. O estreante, Lucas Garcia, leva o cartão amarelo. Nenê pega bem na bola, é de longe, né? Falta de muito longe. Ele tem até a opção do lançamento para dentro da área. Teve uma conversa ali com o Rafael Vaz. A barreira do Remo está sendo armada pelo goleiro Fernando Henrique com 2 jogadores. O Pikachu está aí atento. 0-0, Remo e Vasco. O torcedor do Remo não para nas arquibancadas do Mangueirão. Belíssima festa. Vem a autorização para a cobrança de falta do Nenê. Bateu de pé esquerdo para dentro da pequena área. Fernando Henrique tirou de pé direito. Foi com o pé mesmo, como se fosse um zagueiro. Luiz Carlos trazendo para perto da linha lateral. Se esforçou o Henrique, a bola saiu. Saiu por pouco, mas saiu. Arremesso para o Remo. Está ali se levantando o Henrique, amparado pelo imperador Luiz Carlos.
Olha lá, pra você rever, ó. Vem a cobrança do Nenê. Olha onde ela vai quicar, né? Ela quica dentro da pequena área, no bate pronto. E mesmo sem pegar tão em cheio na bola, tirou o goleiro Fernando Henrique. Olha a escapada do Remo. Yuri, cruzamento pra trás. Luiz Carlos desarmado. O Remo vem pra cima. O Vasco também cria do outro lado. Segundo tempo bem aberto, bom de ver. 13 minutos, 0-0 ainda na Copa do Brasil. Se enfrentaram em duas oportunidades, Remo e Vasco na Copa do Brasil. Todos os jogos disputados aqui terminaram 0-0. Como está 0-0 agora em 2016? Em 91 e 93, Remo e Vasco pela Copa do Brasil em Belém, 0-0. Em 91 o Remo se classificou, empatando fora de casa por 1-1, pelo gol marcado fora de casa passou. Em 93 deu Vasco 4-0 no jogo disputado no Rio de Janeiro. Desviou Jorge Henrique. Insiste o Remo, Luiz Carlos ali dentro da área, fecha com ele o Matson. Manda o perigo para longe. Arremesso para o Remo. Yuri trabalhando com o Eduardo Ramos. Alisson se apresenta para receber. Bola rolada para ele, marca por ali o Andrezinho. Vasco diminui o espaço, insiste o Yuri. Despacha de qualquer jeito o Henrique. Bota a bola para fora, arremesso. Jomar no aquecimento mais forte aí. Todo o grupo tá, mas o Zinho pediu para ele aquecer diferentemente. Então, indicativo de que ele pode entrar. E tanto é que o Zinho vem aqui agora, perto dos jogadores que estão no aquecimento. Ali vem conversar. Eduardo Ramos. A bola não saiu. Nenê evitou a saída. No domínio, Jorge Henrique. Ela ficou pro Alisson, que pegou de primeira. Espalma Martin Silva. De passagem, estava ali como quem não queria nada o Alisson. Opa, a bola ficou oferecida. Deixa comigo. Mandou o pé esquerdo nela. Obrigando mais uma difícil defesa do goleiro Martin Silva. Os goleiros aparecem bem no segundo tempo. 0-0 é mantido no placar por enquanto. Eduardo Ramos bateu o escanteio no capricho. Ítalo, mais uma defesa do Martin Silva. E na sequência o bandeirinha flagrou o impedimento do Eduardo Ramos, que voltava, mas a cabeçada valeu. E como subiu o Ítalo, foi no terceiro andar. Ó, você vai rever, ó. Vai lá em cima, testa firme, para baixo. O Martin Silva com muita dificuldade. Partidaça do goleiro do Vasco, Mauro. Trabalhando muito nesse segundo tempo, especialmente, né? E o Remo criando muito mais situações nesse segundo tempo também. O Vasco também chegou, mas o Remo chegando mais. Agora foram duas oportunidades criadas, duas boas participações do goleiro uruguaio Martin Silva. O Fernando Henrique também teve trabalho nesse segundo tempo. O jogo ficou mais aberto. E o Remo agora também usando muito o cruzamento, né? Colocando a bola na área do Vasco, ocupando lá o setor. Esse setor do campo com mais homens. E dando trabalho, e fazendo um jogo mais igual, um jogo mais parelho. Era muito mais para o Vasco até uns 25, 30 minutos do primeiro tempo. Começou a mudar ainda na primeira etapa e agora, nesse segundo tempo, o jogo é bem franco e o Remo consegue fazer uma partida bem equilibrada, ameaçando demais o time do Vasco. Digamos que a dificílima, a principal defesa do jogo foi feita pelo Fernando Henrique, mas fez mais defesas difíceis o Martin Silva. Rafael Vaz, jogo bom na segunda etapa aqui no Mangueirão. Você viu ali a posse de bola maior do Vasco, 61%. Marcelo Matos está jogando pela esquerda com o Henrique. Fica lá pelo meio Jorge Henrique. Tenta explorar o corredor, o Riascos. Bate na bola o Yuri e joga pela linha lateral. O Vasco já está classificado para a semifinal do Campeonato Estadual. Venceu Madureira por 1-0, jogará contra o Fluminense em Manaus no próximo domingo. Já fica por aqui mesmo. Já fica aqui na região norte, né, Gabi? Exatamente, na quinta-feira vai para Manaus. E se prepara para o jogo contra o Fluminense no domingo. O Jorginho tá ali, ó, falando alguma coisa. Bem de perto a conversa com o Nenê. Andrezinho também é opção para cobrança da falta. Agora é candidato único. Nenê vai lá para a entrada na área. Bateu o Andrezinho de curva direto. Tirou o goleiro. Insistiu o Iago Pikachu na cabeçada.
O Iago Pikachu caiu fazendo o gesto de substituição, não vai dar para ele. Ele cai já fazendo o gesto de substituição. Você tá vendo o Riascos que está caído dentro da pequena área, mas a preocupação é o Pikachu. Primeiro aí, tudo bem, dividida no Riascos com o goleiro, os dois caem. Na volta sobe o Pikachu e quando cai, já cai fazendo o gesto de substituição ali ao fundo. Olha lá, ó, cai sentado já pedindo substituição o Iago Pikachu. Ele chegou a mancar um pouquinho no final do primeiro tempo. Éder Luiz foi chamado aqui pelo Zinho. Então, se entrar o Éder Luiz, um jogador de mais velocidade, né? Um jogador mais rápido. Pode ser o quê? O Vasco esperando que o Remo empolgado e atacando muito. Tanto que o Martins Silva já teve que fazer 3 defesas no segundo tempo. Foram 3 arremates certos que deram trabalho ao goleiro do Vasco. O Fernando Henrique em apenas uma oportunidade, embora, como você disse há pouco, Paulo, a defesa mais difícil do jogo. Tiro a queima-roupa do Jorge Henrique. Mas a troca do Pikachu pelo Éder Luiz, a opção é de um homem também de velocidade, como é o Jorge Henrique. Então fica o Vasco com homens velozes, se essa troca de fato acontecer. Para tentar, e vai acontecer pelo jeito, o Jorge Henrique se prepara aqui à beira do gramado conversando com o técnico Jorginho. Já que o Remo se manda, vai para o ataque, o Vasco vai tentar contra-golpear. Vem o Éder Luiz. Experiente, Éder Luiz vem para o campo daqui a pouquinho. No lugar do Pikachu, que parece que sentiu cãibra, segundo o Zinho aqui. Então cãibra. Ele tá ali, tá se tentando no campo por enquanto, mas não vai continuar. Ele cai, ele mesmo, né, fazendo o gesto de substituição, pedindo para sair. Vem o Éder Luiz já. A alteração será processada pelo técnico Jorginho, que mexe pela primeira vez no Vasco. Vem com a camisa de número 21, o Éder Luiz. E a saudação carinhosa do torcedor do Remo ao Iago Pikachu, ex-jogador bicolor, né? Ex-jogador do Paysandu. Pois é, né, Paulo? Os números dele aqui no Mangueirão eram realmente empolgantes para a torcida do Vasco, né? Ele tem 62 gols na carreira e 24 aqui no Mangueirão. E 5 deles justamente contra o Remo. Então acho que a torcida está feliz mesmo de vê-lo fora. Nossa, muito fraca, né? Não teve oportunidade de chutar, sem um tiro no finalzinho do primeiro tempo, último lance da primeira etapa, sem grande perigo. Bola parada com o Nenê, não ficou para ele, não teve nenhuma falta, nenhuma situação. Mas é um primeiro jogo, assim, a primeira oportunidade real que ele tem. Vamos esperar para ver se o Pikachu pode realmente ajudar o Vasco mais adiante. Hoje foi o dia do torcedor do Remo tirar um sarro e certamente reviver um velho grito ofensivo contra o possante Pikachu. É verdade. A rima tá na boca do povo. Luiz Carlos tocou de cabeça, Ciro partiu atrás da bola, Luan no recuo. Martins Silva faz a defesa. Emanuele Ribeiro está ligada, o Jonas aqui com a gente também. Henry Jordan participando pelo Twitter. Carlos Machado, torcedor do Remo. Tem até um escudo do Remo no avatar aqui no Twitter. Também de olho no jogo, muito obrigado. Ergueu a cabeça 1, 2 vezes o Yuri. Ela fica mais atrás, um pouquinho mais atrás com o Eduardo Ramos, que erra o passe. Acabou batendo direto para fora, arremesso para o Vasco. Nós teremos um grande final de semana com muito futebol internacional. Destaque no sábado para Chelsea Manchester City na Inglaterra, 1h30 da tarde, jogaço, hein? Chelsea Manchester City, o City é o único representante inglês na semifinal da UEFA Champions League. E no domingo, 3h30 da tarde, tem Barcelona e Valência. Depois de tudo que vem acontecendo com o Barcelona, 3 derrotas nos últimos 4 jogos, a Liga que parecia ganha, o Campeonato Espanhol agora aberta com os adversários se aproximando. O Atlético tem 3 pontos de desvantagem, o Real Madrid só 4 em relação ao Barcelona. Com tudo isso, o Barcelona vem a campo para tentar controlar a pressão e vencer o Valência no Camp Nou. Você vai ver com exclusividade às 3h30 da tarde. Esses e outros grandes jogos reservados para o nosso final de semana com muito futebol internacional. Você está revendo aí a falta cometida pelo zagueiro Henrique. Andrezinho posicionado. Éder Luiz acabou de entrar. Primeira alteração processada no Vasco. O Jorginho trocou umas ideias com o árbitro. O Marcelo Veiga tá ali reclamão. Agora sim,
Vem a autorização para que o Vasco possa bater a falta, depois da formação de barreira do Remo. O Andrezinho está ali posicionado. E o árbitro gosta de conversa, né? Agora sim ele autoriza. Andrezinho bateu de curva. Tira mais uma vez o goleiro Fernando Henrique. Pegou esquisito na bola o Ciro. Acabou dando certo. Eduardo Ramos, muito curto o passe. Éder Luiz, a movimentação com o Rafael Vaz. Ele olha para dentro da área, preferiu a virada. Deu a bola de presente para o Chicão. Vem contra-ataque do Remo, escapada do Ciro. Apostou corrida com a bola, conseguiu manter no campo. Matson por baixo no carrinho. É arremesso para o Remo. Olha lá a chegada do Matson. Vamos ver se... O Matson chega para chegar, né? Chega para matar a jogada. Eu acho até que ele fez a falta. O Ciro está caído. O Remo foi para o arremesso. Eduardo Ramos. Cruzamento saiu mascado para trás. Tira dali o Luan. Vem o Max, escorando de primeira. Chicão de cabeça erguida, ajeitou no pé direito. Tome bola levantada para dentro da área. E o Luiz Carlos, ele é meio sem cintura, né? Mas chegou para a bola. E o bandeirinha está dizendo que foi dele o último toque. Tomou uma bronca do Luiz Carlos de Mangueira. Yuri. A bola estava presa mais perto aqui da linha lateral. É mais um arremesso para o Vasco. O Vasco vai jogar contra o Sampaio Corrêa na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai estrear fora de casa contra o Sampaio Corrêa. Sobra ficou ali pelo meio. Eduardo Ramos. Antecipação do Rafael Vaz. Tentativa de bola esticada, de lançamento. Morreu no Henrique. Ela vai e volta. Ajeitou com o peito o Rafael Vaz. Vem o Alisson, cheio de apetite. Lateral para o Remo. Marotamente o Marcelo Veiga pediu calma. O Alisson chegou ali para fazer a cobrança. O Marcelo Veiga disse: não. Um pouco mais de calma, deixa pro Yuri, se posiciona lá, tá tudo bem. 26 minutos. 0-0 Remo e Vasco. Amorteceu o Ciro. Todo atrapalhado ali com a bola. Ele e bola foram pela linha lateral. Já vai o Vasco para a movimentação no campo de defesa. Marcelo Matos despachou. Categoria do Nenê. Andrezinho. E o Thales aqui despachando com o Jorginho. Vem o Thales. Já. Em força no ataque do Vasco. No lugar do Riascos. Éder Luiz. Houve até a dúvida entre os dois. O Riascos foi o titular. Vem o Thales. Agora para participar do segundo tempo. O torcedor do Vasco gosta. Alguns aplaudem aqui quando percebem o Thales se aproximando do gramado. Marcelo Matos. Puxou para o pé direito. Ítalo tirou de cabeça. O Chicão mesmo caindo. Bateu na bola. Aí o Luan para recomeçar. Martin Silva. O gramado não é bom. Estava ali apertado pelo Eduardo Ramos. Saída perigosa do Vasco. Conseguiu dar sequência o Luan. Aí o Chicão. Luiz Carlos ajeitou com o peito. Ciro. Tentativa de devolução no Luiz Carlos. Martin Silva saiu. Não conseguiu achar a bola. Luiz Carlos foi obrigado a voltar. Faz a proteção. Usa o corpo. Mete levantamento para dentro da área. Tira dali. Marcelo Matos de cabeça. E tem alteração no Remo daqui a pouco também. 18, né, Silvio, atacante. Vamos lá então, vamos com as alterações. Primeiro, no Vasco. O Thales no lugar do Riascos, né? Perfeito. Thales, 18, no lugar do Riascos. E 18 também é o Silvio, que vem no Remo. Atacante. No lugar do Ciro. No lugar do Ciro. Aí troca de atacante por atacante. Então são essas duas alterações. Silvio, número 18, no lugar do Ciro, no Remo. E o Thales, número 18, no lugar do Riascos, no Vasco. ESPN, tudo pelo esporte. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. O Silvio que vem agora para o jogo é um jogador rápido, um jogador que
é o queridinho da torcida, né? Fez gol no último jogo com o São Raimundo e vem para tentar fazer aquilo que o Ciro não foi capaz. O Ciro muito confuso, né? Muita correria, muita pressa para resolver as jogadas e eficiência próxima de zero. Não conseguiu dar sequência às jogadas, nenhum cruzamento perigoso, nenhuma finalização com maiores consequências. Muito mal o Ciro. Vejamos se o Silvio consegue sair melhor. E o Thales é um centroavante de mais força física, né, para comandar o ataque do Vasco no lugar do Riascos, que teve uma chance no primeiro tempo, parou no Fernando Henrique e não fez um bom jogo também o Riascos. O Thales é o segundo atacante com gols, né? Segundo artilheiro do time, tem 5. O Riascos, que saiu, tinha 7. E o Nenê, que está em campo, 7 também. Henrique tocou de cabeça, chega ali o Thales, antes dele o Max. Éder Luiz na roubada, leve desvio do Thales, se vira bem o Max, joga a bola pra cima. 0-0 Remo e Vasco. Faltas cometidas, 18 pelo Remo, 7 faltas cometeu o Vasco. Essa foi a 8ª falta, então, cometida pelo Vasco. 2 vezes, grosso modo, mais faltoso o time do Remo. Hashtag Copa do Brasil na ESPN. Você ligado com a gente, participando, muito obrigado. Guimarães Mota perguntando, será que vai pintar mais um 0-0? Por enquanto, é o que temos. Chicão. Saiu o lançamento para dentro da área, tranquilidade para a saída do goleiro Martin Silva. Aí a reposição do Martin Silva, figura tão importante no jogo. Vasco voltando a Belém. Desde 2005 não jogava aqui. O último jogo que fez foi contra o Paysandu, foi contra o Papão, o grande rival do Remo. Surgem algumas vaias para a troca de passes do Vasco. Aí o Luan. Marcelo Matos. Recebeu aberto ali pertinho da linha lateral do lado esquerdo, Jorge Henrique. Passou o Henrique. Se estica o Alisson, a bola escapou, foi embora. Nenê. Ele faz a proteção, dá combate por ali o Yuri. Vem o Henrique. Acabou se atrapalhando um pouquinho o Chicão. Botou pra frente o Yuri. Saiu a bola recuada pelo Rafael Vaz, do meio da rua. Martin Silva ali com ela. 31 minutos. 0-0 Remo e Vasco. E agora, será que alguém vai se arriscar mais? Será que o Vasco ainda vai tentar a vitória para ter um pouco mais de sossego no jogo de volta? Se houver o jogo de volta, pode muito bem ser marcado para o meio da definição do campeonato estadual. Por isso é bom para o Vasco sair com um bom resultado hoje daqui. Do outro lado, o Remo garantindo o jogo da volta, fica com a renda. Essa é a parte boa, a parte financeira. E por enquanto garantindo um empate por 0-0, o que lhe permite a classificação com qualquer outro empate no Rio de Janeiro. Em tese, né, no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar esses momentos finais. Chegou o Lucas Garcia, né, tocando na bola, depois deu uma solada ali no Nenê. Tá sentindo bastante dor o Nenê. Lucas Garcia, que está estreando hoje com a camisa do Remo, definitivamente não é de aliviar. E o Nenê tá reclamando porque ele estava se encaminhando ali para a direção da bandeira de escanteio, né? Como se fosse certeza de escanteio para o Vasco. Ele estava ali, como se esperasse a bola para bater o escanteio. Dúvida nenhuma. E já estava todo mundo posicionado para a reposição do goleiro no tiro de meta. Se manda o Silvio, a bola quicou meio torta no gramado. Vai para ela o Martin Silva. São Paulo vai vencendo o River Plate por 2-0 na Libertadores. Detalhes deste jogo, a cobertura no Sport Center logo depois da Copa do Brasil. 2-1 diminui o River, 2-1. Marcelo Matos.
Saiu o levantamento, Thales escorou, Éder Luiz. Acha lá do lado direito o Matson, Jorge Henrique dentro da área, saiu a bola levantada, Nenê dominou. Encosta por ali, o Lucas Garcia dá um bico na bola, agora o Nenê olhou para ele e falou: rapaz, você vai bater até quando, hein? Éder Luiz. Henrique. Andrezinho. Éder Luiz estava ali de costas para o Yuri. Andrezinho recebe já girando o corpo, teve dificuldades para fazer a proteção. Sport Center a seguir com Paulo Soares e Leonardo Bertozzi. Apertou na marcação e cometeu a falta o Éder Luiz. Jogo que começou bastante agitado, principalmente no segundo tempo, com grandes defesas dos goleiros. Por isso até o empate por 0-0, pelas ótimas atuações dos dois goleiros, quando exigidos. O time brasileiro da Libertadores, o Grêmio vai vencendo a LDU em Quito por 3-2. Vencendo a LDU. Jogando fora de casa o Grêmio. Esta é a 26ª participação do Remo na Copa do Brasil. Nas 3 últimas participações foi eliminado exatamente nesta primeira fase. Andrezinho. Soltou Marcelo Matos. Aí o Rafael Vaz. Melhor campanha do Remo em todos os tempos na Copa do Brasil, em 1991, foi semifinalista. Aí acabou eliminado pelo Criciúma na semifinal e o Criciúma foi o campeão da Copa do Brasil, então dirigido pelo Felipão, em 1991. Só caiu nas semifinais o Remo e eliminado pelo time que um pouquinho mais tarde, dias depois, seria o campeão. O Criciúma do Luiz Felipe Scolari. O Vasco vive 25ª participação na Copa do Brasil, campeão em 2011. O Vasco jamais foi eliminado na primeira fase. Nenê para bater a falta. Foi ali para dentro da área o Luan, também chegando o outro zagueiro, Rafael Vaz. Autorizada a cobrança do Nenê, a bola viajou, desviou Éder Luiz. Tocou de cabeça pela linha de fundo, ela foi por cima. Estava de costas para o gol o Éder Luiz, ó, foi obrigado a fazer ali um malabarismo. Ele se estica, a bola passa sem perigo para o goleiro. O Remo já não coloca toda aquela volúpia em campo que mostrou na primeira parte desse segundo tempo, né, quando ameaçou bastante o Vasco. Já começa a usar um pouco mais a cabeça, cadencia mais o jogo. Sabe que o 0-0 não é um mau resultado, provoca o jogo de volta. O Vasco outra vez deixando a desejar, né? Uma partida fraca do Vasco. Depende demais do Nenê para criar jogadas. Vejamos agora aí se passa errado. O Jorginho tentando aí com a entrada do Éder Luiz ter jogadores de rapidez, de velocidade, mas a bola não chega. Se o Nenê não tirar um coelho da cartola, não fizer alguma jogada individual, um passe mais profundo, dificilmente acontece alguma coisa. O momento técnico do Vasco está bem abaixo daquilo que o time já produziu. Falta no Thales, foi puxado. Mostrado o cartão amarelo para o Max. Olha lá, o Max tentou até conseguir fazer a falta. Essa é um pouco mais perto da área. Pode pintar um levantamento ainda mais perigoso. Andrezinho e Nenê estão ali perto da bola. Aí o capitão Max, que acabou de receber o cartão amarelo. O coelho da cartola que citava o Mauro, né? As bolas paradas perigosas que tem o Vasco quando o Nenê se apresenta para a cobrança. Andrezinho está por ali também. Barreira do Remo tem 2 homens. Preocupação do goleiro Fernando Henrique. Conversa do árbitro com o Thales e com o Ítalo. Torcedor do Vasco se anima no Mangueirão com a oportunidade. Bateu o Nenê, bateu muito curto. Sobra ficando com o Luiz Carlos. Teve um strike, né? 2 jogadores do Vasco caíram, o Luiz Carlos também. A jogada está parada com falta para o Remo. E vem nova alteração no Remo daqui a pouquinho. É o Elton. 21, vamos ver quem vai sair. O Elton. Pode pintar já já. Chicão, tem espaço. Se manda o Silvio. Bola rolada para ele. Matson na marcação. Daqui a pouco tem Sport Center.
Silvio acabou perdendo o equilíbrio. Pé de apoio foi embora, ficou difícil trabalhar. Acho que o Luiz Carlos deve sair, né? Também o Pregadão, o Elton, jogador que joga como segundo atacante, também pode jogar por dentro ali como centroavante, só que de mais movimentação, embora o Luiz Carlos nem seja jogador fixo, ele sai bastante da área, busca os lados, mas não parece que se arrasta o camisa 19 a essa altura. Nenê pra cima da marcação do Lucas, cruzamento fechado, perigoso, corta Henrique. Se esticou, tirou dali o zagueiro, bola difícil para ele. Agora Silvio, cara a cara com o Madison. O relógio encosta nos 39 minutos do segundo tempo. Saiu a bola lançada, escapada do Silvio. Martin Silva. Bandeirinha já flagrava o impedimento no ataque do Remo. ESPN, tudo pelo esporte. Cartões Caixa, um cartão para todas as horas. Diga, Gabriela Moreira. O Evander, menino da base, meia direita, vai entrar no lugar do Jorge Henrique. Já, Evander no Vasco. Jogador com passagem de seleções de base e talvez a maior esperança do Vasco, que precisa revelar jogadores até para poder utilizá-los, né, melhorar tecnicamente seu time e negociá-los para poder fazer caixa. E o Evander é uma grande esperança que o Vasco tem na sua base em São Januário. Enquanto isso, o Remo vai colocar um zagueiro, Igor João. Pois é, o Elton ficou só na vontade por enquanto. O Elton ficou só na conversa com o Marcelo Veiga. Igor João. Vem já. Nenê. Passou o Henrique, recebeu, meteu o levantamento de primeira pro Thales. Gol! Saiu a jogada pelo lado esquerdo e jogada que nasce nos pés do Nenê. Ele rola para a passagem do Henrique. O cruzamento de primeira é certeiro. Thales subiu, fez pose. Cabeçada firme, fulminante para baixo. Chance nenhuma para o goleiro Fernando Henrique. Finalmente o Vasco abre o placar. Já na reta final do segundo tempo, vibra Jorginho. A comemoração no banco de reservas. O Vasco faz 1 a 0 no Remo com o Thales, Mauro. A jogada teria que nascer com o Nenê. E muito bem também o apoio do Henrique, né? Cruzou na medida, Thales veio lançado, pegou impulso, subiu no chamado último andar. E o Max, capitão do Remo, marcou a bola, né? Ficou parado à frente do Max, do Thales, esperando que a bola viesse em sua direção, né? Não observou com a devida atenção a chegada do adversário às suas costas. O Thales cumprimentou para fazer 1 a 0. Fernando Henrique plantado ali sem poder fazer muita coisa. Essa bola era mais para o zagueiro, mas tem que sair alguma coisa do pé do Nenê. Se não for o Nenê, fica difícil para o Vasco. O Vasco querendo muito pouco, o Vasco muito sem imaginação, mas que pela qualidade técnica dos seus jogadores consegue chegar ao gol. E agora o Henrique sente alguma coisa, o esforço da jogada para ir no fundo e colocar a criança na medida, né? E no Remo, o Igor João entrou no lugar do Ítalo. O Ítalo estava improvisado na lateral, pediu para sair. Igor João, número 13. E agora tem ali a placa com o número 6 do Henrique. É quem sai para a entrada do Evander. Missão cumprida, hein, Henrique? Ele mudou? Missão cumprida. Não é titular do time, está no lugar do Júlio Mudou, César. viu? Era realmente o Jorge que ia sair, mas o Henrique sentiu cãibra. E aí pediu para sair. Exatamente. É o que acontece agora. Vai mancando e deixando o campo. Meteu um cruzamento que foi um passe na cabeça do Thales, que fez o gol do Vasco 1 a 0. Certamente foi ali que ele sentiu, né? Porque o campo está pesado. O jogador faz um esforço maior nessa altura do jogo, na parte final da partida, e cruza e sente, sai andando normalmente, mas melhor sair porque tem uma medida preventiva, né? Agora quem vai fazer aqui o lado esquerdo aqui é o Jorge Henrique, que trabalha como lateral esquerdo. Já fez isso antes. O Igor João também já trabalhou aí como lateral esquerdo improvisado em jogos recentes do Remo. Então vem para o lugar do Ítalo, que fez um muito bom primeiro tempo, especialmente atuando ali como zagueiro pelo lado esquerdo. 1 a 0 para o Vasco. Será que vai se soltar? Vai com tudo, tentando eliminar o jogo da volta. Temos mais
Um pouquinho de jogo aqui no Mangueirão. Trabalhando o Remo. Torcedor do Remo fica calado. Ele que apoiou, empurrou, acreditou. Fica calado depois do gol. Recuperação do Vasco com o Marcelo Matos. Ficou no chão o Silvio. Reclamação que vem do banco de reservas do Remo. Tá reclamando até agora o Marcelo Veiga. Queria a falta. O ex-zagueiro Marcelo Veiga. Mauro falou, né, dos tempos de Bragantino. Dirigiu por muito tempo o Bragantino, Guarani, São Caetano, Portuguesa, América de Natal. Tantos e tantos times na carreira do Marcelo Veiga como técnico. Segunda passagem dele pelo Remo. Trabalha o Vasco. Aí o zagueiro Luan. Meteu o lançamento no meio do caminho o Igor João. Silvio tem espaço. Acompanha pelo meio o Eduardo Ramos. Tentativa de toque era com ele. O Marcelo Matos parou fácil ali no meio do caminho e já rolou no Andrezinho. Habilidade do Andrezinho para escapar da marcação. Deu uma brecada na bola. Girou para o lado esquerdo. Aí tomou uma pancada no rosto, né? O Andrezinho tá ali pedindo desculpas para ele. O Luiz Carlos, você não viu? Mas o Luiz Carlos pediu desculpas para o Andrezinho. Aperta o Vasco. Cometeu a falta o Thales. Paulo. Gabi. E o Henrique, uma partida que é importante para ele individualmente, porque foi a terceira dele no ano só, ele que é reserva ali do Júlio César, e foi uma boa partida. E na última já, contra o Madureira, ele foi bem elogiado também pelo Jorginho. E o contrato dele termina em setembro. Pontos que está contando aí para uma possível renovação. Marcos Lessa, tá ligado. 4 minutos. Vamos até 49. Henrique. Tome lançamento, desesperado ali pra dentro. Silvio acreditou. Um pouco de indefinição entre Madison e Martins Silva. Acabou conseguindo dar um tapa na bola. O goleiro do Vasco, você viu ali, 4 minutos. Vamos até 49. Como já antecipava a Gabriela Moreira. Um 1-0 para o Vasco aqui no Mangueirão. Na semana que vem, 2 jogos ao vivo da Copa do Brasil nos canais ESPN. Na quarta-feira tem Confiança e Flamengo, Flamengo e Confiança. Jogo de ida 1-0 para o Confiança lá em Aracaju. Vão se enfrentar em Volta Redonda na próxima quarta-feira e você vai ver ao vivo. E na quinta-feira tem Santos e Santos. Santos do Amapá contra o Santos Futebol Clube. Anote aí na sua agenda. Puxa, até que pintou um cartão amarelo ali para o Evander, né? Acho que foi para ele o cartão amarelo mostrado pelo árbitro. Rafael Vaz. Jorge Henrique. Mesmo ali com dificuldades, atrapalhado pelo gramado, dominou. Marcelo Matos. Saiu a cavadinha para o lado direito. Domínio do Madison. Evander mesmo, amarelo. Boa, Gabi. O confirmado cartão amarelo para o número 20, o Evander. Tá ele ali na disputa, ó. Não perde e ganha. Chega junto o Max. A arbitragem pega a posse de bola para o Remo. Momentos finais, 47 minutos quase do segundo tempo. Tem jogo até os 49. 1 para o Vasco. Gol de Thales, ou Paulo Thales. 0 para o Remo. Se esforça o Igor João, sem conseguir alcançar a bola. Daqui a pouco tem o Sport Center. Paulo Soares, Leonardo Bertozzi de São Paulo venceu o River Plate no Morumbi por 2-1. Terminou o Grêmio também? 3-2, Grêmio classificado. São Paulo jogará contra o Strongest da Bolívia, precisando do empate para se classificar. E o River provavelmente será o líder da chave, porque pega o Santos Trujillanos em casa, vencendo será o líder. Foi mal agora o Eduardo Ramos. Dominou de presente para o Marcelo Matos. O Vasco, pelo jeito, vai correr um pouquinho mais no final. Tentando o segundo gol, que significa a classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Marcelo Matos. Aí o Luan. Madison. Evander era a opção no corredor. Não vai correr não, né? Achei que o Vasco ameaçou correr um pouquinho mais. Vai ali na boa. Marcelo Matos. Já o Sport Center. Sai a bola lançada. Passagem do Éder Luiz. Se estica no meio do caminho o Yuri. A vontade do Jorginho é de que o time corra nesse finzinho. Um gás aí para tentar criar mais uma chance. Quem sabe matar o jogo da volta, né?
está preocupada com isso, com o conjunto da obra, o calendário, não com a vitória apenas. Nenê, encosta Alisson, bate na bola, joga para fora. Momentos finais, o último minuto do jogo aqui no Mangueirão. Nenê no arremesso, Éder Luiz ali dentro da área, como se estivesse à beira de uma piscina, se jogou, não houve nada. Reposição para o goleiro Fernando Henrique, pede pressa ao torcedor do Remo. Remo vai perdendo por 1-0. Tem jogo de volta, mas fica numa situação bastante complicada o Remo. Digamos que a vitória do Remo essa noite aqui, por enquanto, só financeira, né? Mantendo o jogo da volta, ele fica com 100% da renda. Apita o árbitro Rodolfo Toschi Marques. O Vasco venceu o Remo por 1-0, deu um bom passo rumo à segunda fase da Copa do Brasil. É verdade, sem conseguir eliminar o jogo da volta, mas consegue uma importante vitória. Gol suado, arrancado no finalzinho do jogo, Tales de cabeça, 1 para o Vasco, 0 para o Remo. Resultado nesta noite quente aqui no Mangueirão. O jogo da volta vai acontecer. O Vasco, de toda forma, deu um belo passo rumo à classificação para a segunda fase. À beira do gramado, o repórter Gabriela Moreira. Jorge Henrique chegando aqui.